Bom dia, queridas irmãs. Vamos iniciar o nosso estudo nesta manhã, a 7ª lição da revista Compromisso. E o tema é: o povo segue Jesus em busca de milagres. E o nosso texto áureo, que está registrado no capítulo 14, verso 19, refere-se à primeira multiplicação dos pães, que estudaremos na manhã de hoje. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e partindo os pães, deu-os aos discípulos, e os discípulos à multidão. No estudo desta manhã, nós vamos perceber que diferentes multidões, grupos, pessoas seguiam a Jesus também por diferentes motivações. Nós vamos perceber que Jesus aqui, já nesse registro de Mateus, era alvo de pessoas que, conhecendo a Jesus como aquele que curava, que fazia maravilhas, seguiam a Cristo para receber de Jesus milagres e benefícios. Vamos perceber também que Jesus sofria por outros grupos perseguição e também a oposição dos fariseus, que nós vemos Mateus destacando desde a lição passada esta oposição. E aqui nós vamos perceber nestes capítulos que Jesus, por várias vezes, tenta inclusive se retirar, se isolar desta multidão, ou para procurar refúgio, ou para procurar um lugar tranquilo para se dedicar à oração, ou até mesmo para se isolar, com o intuito de não se colocar em risco diante dos inimigos e dos opositores que queriam o seu mal, queriam a sua morte, queriam denegrir a sua imagem, o que poderia prejudicar a realização do seu ministério terreno. Por isso, nós vamos nos basear nos capítulos 14 e 15 do Evangelho de Mateus para perceber esses diferentes grupos que seguiam a Cristo por diferentes motivações. E vamos nos identificar em qual grupo estamos. Vamos continuar caminhando no texto do Evangelho de Mateus. Nesta lição, teremos esses 2 capítulos. Aliás, 2 capítulos que, de certa maneira, dão ênfase à maior divindade e ao poder de Jesus Cristo. Mateus registra nos versos dos capítulos 14 e 15 diversos milagres realizados por Jesus e 2 feitos maravilhosos, que são sinais de que Jesus Cristo, como Filho de Deus, pode realizar maravilhas. A primeira, a multiplicação dos pães e peixes, que Mateus identifica tanto no capítulo 14 quanto no capítulo 15, em episódios diferentes. E a segunda grande maravilha realizada por Jesus, que causou perplexidade em todos, foi a sua caminhada sobre o mar. 2 destaques que daremos no nosso estudo nesta manhã. Mas o capítulo 14 começa com um episódio muito trágico, a morte de um servo precioso do Senhor. Mateus narra para nós a forma como João Batista veio a ser morto. Marcos também faz esse relato. Os outros evangelistas omitem esse fato. Realmente é uma triste narrativa, esta que vemos hoje no nosso estudo,
A perplexidade que nos vem à mente quando lemos como um homem da estatura de João o Batista, o primo de Jesus Cristo, o precursor do Evangelho de Deus ao mundo, o que veio para cumprir mensagem profética de Isaías, venha a ser morto de forma tão infame, cruel e vil, não porque merecia aquela morte, mas porque pregava a verdade e a mensagem de arrependimento. Pregava contra Herodes, seu adultério com relação a desposar a sua cunhada Herodias, e por isso fora preso. E aqui no momento de festejo no palácio de Herodes, de forma também incestuosa, a filha de Herodias, sua sobrinha, dança para o rei, para Herodes, e esse se encanta com aquela jovem, mesmo sendo filha de seu irmão e agora sua enteada. Ele oferece para realizar o desejo do coração daquela jovem, mas a sua astuta mãe pede que ela diga ao rei que o desejo do seu coração é a morte de João Batista e que sua cabeça seja entregue num prato ali naquela festividade. Herodes faz essa insanidade e ali nós temos esse momento de crueldade que estamos sujeitos como servos do Senhor. As crueldades e as adversidades e as injustiças desta vida. E assim nós vamos perceber dos versos 1 ao verso 12 do capítulo 14, que Herodes, que mandou matar João Batista, cortar a cabeça de João, e os discípulos de João tomaram o corpo de João Batista, o enterraram e foram contar a Jesus tudo o que estava acontecendo. Mas havia algo de maior questão a ser observada. Porque os inimigos também seguiam a Cristo, mas no intuito de o perseguirem. E Herodes era um inimigo de Cristo. Herodes era um homem perturbado pelo pecado, um homem com a visão espiritual completamente obscura. E Herodes ouviu os relatos a respeito de Jesus. Lemos no capítulo 14, verso 1 e 2. Por aquele tempo, Herodes, o tetrarca, ouviu os relatos a respeito de Jesus e disse aos que o serviam: Este é João Batista. Ele ressuscitou dos mortos. Por isso estão operando nele poderes milagrosos. Perseguido pela própria culpa, perseguido pelo remorso, porém sem arrependimento e sem entender o plano espiritual do nosso Deus, a figura de Jesus, o seu filho, a missão de Jesus e o fato de Jesus ser ainda muito mais poderoso do que o João Batista, que ele assassinara de modo tão vil. Herodes, confundindo a sua mente por conta da sua própria estatura de pecado, por conta de ser ele um homem rancoroso, temeroso de que outros viessem tomar o seu poder, agora passa a questionar se Cristo não seria o próprio João Batista, que havia ressuscitado. E sendo assim, coloca a vida de Jesus, a vida humana de Jesus, em risco. Por isso, logo no início, Mateus destaca que Jesus, então, procura se afastar daquele lugar onde estava ocorrendo toda essa tragédia que suscitou na morte de João Batista, seu primo, mas também para sair da visão ameaçadora de Herodes. Assim, Jesus toma ali aquele barco, ele segue pelo mar da Galileia, e quando chega na outra margem, agora nós vamos ver a partir do verso 13, do capítulo 14,
mesmo que seu intento seja se isolar um pouco, se retrair um pouco, ele encontra verdadeiras multidões necessitadas de amparo, de cura, de milagre, de ouvir as verdades e as palavras de autoridade que Jesus ensinava. E aquelas multidões cercam a Cristo Jesus. E nos capítulos 14 e 15, nós vamos ver que por diversas vezes isso acontece. E quando Jesus se vê diante daquela multidão, mais uma vez diz o verso 14, possuído de íntima compaixão, parou para curar os seus enfermos. Jesus tinha uma intenção, se isolar, se retrair, mas com o amor que move o coração de Cristo, e conhecendo aquela multidão e reconhecendo as suas necessidades, ele para curar os seus doentes. E aqui nós vamos seguindo nesse momento tão especial, vendo que a multidão que se aproximara de Jesus não se afastava, continuava ao redor dele, ouvindo suas palavras, vendo os seus milagres, sendo atendidas pela compaixão de Cristo Jesus. E quando Jesus, mais uma vez, movido pelo seu amor, pela sua compaixão, vê aquela multidão que já está com ele há muitas horas, se compadece mais uma vez e vai até os seus discípulos e, no capítulo 14, verso 16, ele diz, não é mister que vão embora, que se afastem, sem que nós possamos lhes dar de comer. Aqui Jesus mostra o quanto ele se importa com o ser humano na sua integralidade. Curar as enfermidades, ensinar verdades, saciar a fome. Mas os seus discípulos não tinham a mesma sensibilidade. E aqui é o momento de nos colocarmos, irmãs. Em que posição estamos? Como discípulos de Cristo, olhando as multidões com a mesma sensibilidade de Jesus, vendo as suas necessidades, as multidões necessitadas seguiam a Jesus, mas os apóstolos não eram sensíveis às necessidades daquela multidão. Por isso, eles próprios diziam, o que vamos dar de comer? O que vamos dar de alimento para essa multidão? Eles tinham ali, senão 5 pães e 2 peixes. E sabemos aqui, relatos de outros textos bíblicos, que isso era a merenda de um jovem que teve a disponibilidade de ceder aquela pequena porção de alimento, que para Jesus, que não tem limite no seu poder, era o bastante para que de forma maravilhosa ele pudesse realizar aquele milagre. E ele disse, trazei-mos aqui. E ele assentou a multidão, acalmou a multidão, mostrou àquela multidão que o seguia necessitada, que ele estava ali para preencher e atender às suas necessidades. Diz o texto no verso 19, que ele ergueu os olhos aos céus, agradeceu. E aí nós temos aquele ditado, né? O pouco com Cristo é muito. E toda aquela multidão foi alimentada. E ainda sobrou cestos de pães e peixe. Todos ficaram saciados. E assim Jesus realiza ali aquele milagre. O milagre que Jesus realiza também hoje em nossas vidas, olhando as nossas necessidades, saciando a nossa fome, tanto espiritual quanto material, na proporção da nossa necessidade. E para Jesus, nada é impossível, irmãs. Se estamos vivendo no pouco hoje, por conta dessas adversidades que enfrentamos, podemos saber
que a palavra de Deus garante que o justo não mendiga o pão. Mas para isso nós precisamos ter fé e acreditar que Jesus está olhando para nós, como olhava aquela multidão, e sabendo das nossas necessidades. E Ele pode saciar, Ele pode nos atender, Ele pode curar. Para isso precisamos crer, nos aproximar de Cristo com fé. E é isso que nós vamos ver na próxima experiência desse grupo de apóstolos que seguiam com Jesus. Tendo despedido a multidão, Jesus, agora, mais uma vez, vai ter a intenção de se retirar para orar, para buscar a face do seu Pai, para recarregar as baterias, como a gente costuma dizer. E diz o texto, a partir do verso 22, que ele, ao atender a multidão, ordenou os seus discípulos que entrassem naquele mesmo barco que os havia trazido e fosse adiante para o outro lado, enquanto que ele despedia a multidão e também subia ao monte para orar. Verso 23. E aqui nós temos esse episódio extraordinário, que também reforça a divindade de Cristo, o poder de Cristo, sobre os elementos da natureza que Ele próprio, com o Senhor Deus e com o Espírito Santo, criara. Aqui, Jesus se alonga ali naquele momento de oração. O barco já está no meio do mar da Galileia, que na verdade era um grande lago com uma extensão imensa. E as águas estavam fortes, porque havia muito vento. E os apóstolos e discípulos estavam dentro daquele barco. E Jesus, terminando ali o seu momento de oração, vai ao encontro dos seus discípulos. Mas espera aí, eles não estavam no meio do mar? Sim, queridas, nós conhecemos a história. Jesus anda por sobre as águas. Ele tem poder. Ele é divino. Ele é Deus. Ele é rei. E Mateus aqui destaca a divindade de Cristo e o poder de Cristo. Mas os apóstolos de dentro daquele barco não conseguem identificar o Senhor Jesus e pensam se tratar de um fantasma. O texto é muito bonito. Eles se apavoram. Irmãs, não vamos julgá-los. O que faria você, o que faria eu, vendo tal cena? Mas o importante é o desfecho de tudo isso. Ainda sabemos que Pedro, o impetuoso Pedro, disse: Senhor, deixa-me ter contigo. Nem sempre, irmãs, nós estamos preparados para participar das ações maravilhosas do Senhor Jesus. Nem sempre nós temos fé o suficiente para entrarmos nesse contexto de maravilhas que o Senhor Jesus proporciona em nossas vidas. Pedro até achou que poderia participar daquele momento, mas quando saiu do barco e se viu em meio a águas tortuosas, não teve fé suficiente. Desviou o seu olhar, nós sabemos, de Cristo, olhou para as águas e a tormenta tomou conta de Pedro e o medo tomou conta de Pedro. E ele ia afundando naquele mar tortuoso. Mas não é perdido, irmãs, o momento em que a gente reconhece que não consegue receber de Cristo as bênçãos porque temos fé insuficiente. Mas, quando reconhecemos isso, podemos clamar. E foi o que Pedro fez. Ele clamou, ele estendeu as mãos em direção a Cristo. E Cristo tomou as mãos de Pedro e o tirou das águas tortuosas. Mas não deixou de dar uma reprimenda. Homem de pequena fé, por que duvidaste? Queridas, que maravilhosa lição nos traz esse momento espetacular de fé.
Medo. Depois, quando Jesus disse, tenham ânimo, sou eu. Os discípulos perceberam que era o mestre. Imagina que pensamento não veio na cabeça deles. Ele é poderoso demais. E Pedro, na sua maneira de ser impetuosa, quis participar. Jesus até permitiu. Ele até poderia ter tido aquela experiência, mas faltou-lhe fé. Às vezes o Senhor Jesus quer que nós participemos de momentos maravilhosos, de milagres, de oportunidades extraordinárias, de experiências espirituais. Mas faltando fé, a gente pode até desejar, mas é tomado pelas águas tortuosas, das adversidades, da indiferença, do medo, das nossas frustrações, das ocupações que tendem a nos tirar o tempo de praticarmos a nossa fé, dos estados emocionais debilitados, das nossas limitações em compreender e entender a vontade de Deus. Tudo isso são águas tortuosas que nos fazem afundar. Mas aí nós vamos ver que Deus ainda está ali, que Jesus ainda está ali à nossa frente, disposto a nos fazer participar de feitos maravilhosos. E Pedro clamou a Jesus. Pedro pediu socorro a Jesus. Nós também podemos clamar a Jesus. Nós podemos dizer, Senhor, salva-me. E Jesus não vai, irmãs, encolher a sua mão. Capítulo 14, verso 31 diz, e logo, estendendo a mão, segurou e disse-lhe, aí vem a avaliação do mestre. Homem de pequena fé, por que duvidaste? Vamos tirar, irmãs, nesta manhã do nosso coração qualquer sombra de dúvida. Deus é poderoso, Jesus é poderoso e Ele tem maravilhas a realizar em nossas vidas. Vamos nos dispor e não temer as águas tortuosas que temem em nos tragar. E uma vez que Jesus entrou naquele barco, os seus discípulos, vendo que ele assim também acalmava aqueles ventos, os seus discípulos, verso 33, passaram a adorar. Então os que estavam no barco o adoraram dizendo, verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Que declaração linda, minhas irmãs. Hoje eu e você também podemos declarar, Senhor, por tudo que tens feito e por tudo que ainda vais fazer em minha vida, eu sei que verdadeiramente tu és o Filho de Deus, aquele que é poderoso, aquele que é amor, aquele que olha e vê a minha necessidade, a necessidade das multidões que o seguem e também as necessidades dos discípulos que seguem com Cristo Jesus. Que possamos declarar nesta manhã o nosso Jesus Cristo, que está disposto a nos socorrer e nos tirar das águas tortuosas que vivemos. Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Mas, quando Jesus chega do outro lado daquele mar, outro grupo segue a Cristo. Não mais a multidão necessitada, não mais os apóstolos que seguem com Cristo, mas aqueles que se opõem a Jesus. Eles se aproximam de Jesus e diz o texto que eles vêm de Jerusalém. Nós partimos agora do capítulo 15, verso 1. Então chegaram a Jesus uns escribas e fariseus de Jerusalém. Os feitos de Jesus já estavam espalhados por toda a região. Mas os fariseus e os escribas, vimos na lição passada e vamos ver ainda, estavam sempre dispostos a se opor a Cristo, com o intuito de difamá-lo, de diminuir
de fazer com que ele entrasse em descrédito. E pior, já vimos que tentaram contra a vida do próprio Jesus. E aqui no capítulo 15, eles chegam até Jesus e questionam que os seus discípulos não lavam as mãos quando comem. Aqui ninguém está questionando, e principalmente em época de pandemia, a higiene. Aqui ninguém está questionando, e nem foi essa a questão que eles abordaram com Jesus. A necessidade que temos de lavar as mãos, muito mais do que passar o álcool em gel 70, devemos procurar a todo momento lavar as nossas mãos por uma questão de higiene. E isso eu tenho certeza que essa pandemia nos ensinou. Nunca mais vamos esquecer. Mas aqui a abordagem era pela lei judaica. Era uma abordagem querendo acusar os discípulos de Jesus de não seguirem a lei. Só que Jesus traz para aqueles homens palavras muito duras. Jesus se volta para eles com toda a autoridade e questiona que eles transgridem um mandamento dado de Deus para o próprio Moisés. E aqui mostra àqueles homens que Jesus era um conhecedor da lei. Eles foram questionar os apóstolos de Jesus com uma das picuinhas que eles próprios haviam, de certa maneira, enxertado na lei. A lei de Moisés falava, assim, de purificação, falava, assim, de muitas questões que levantavam o aspecto da preservação do povo através de práticas de higiene, através de práticas que trouxesse pureza. Mas essa pureza era muito mais a pureza do ser do que a pureza do exterior, que era a ênfase na lei de Moisés. E os atos de lavar pés, lavar mãos, eram atos que externizariam essa prática, que o servo de Deus tem que ter pureza. Mas agora, na época de Jesus, o que ficava era apenas a regra, era apenas o costume. Os próprios fariseus não seguiam essas leis com aquele intuito, com aquele princípio que fora dado por Deus a Moisés. Agora não passava de um monte de letras vazias. Mas os fariseus e os escribas, por serem homens que dedicavam a sua vida ao escrito da palavra e ao ensino da palavra, eles estavam há muito praticando um ato que haviam inserido na lei, que contrariava um dos mandamentos. E Jesus questiona-os no verso 3. Por que transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Muito do que fora ensinado a Moisés por Deus e dado a Moisés como lei pelo próprio Deus, agora os fariseus, os escribas, os líderes religiosos haviam transformado em mera tradição e se apegavam mais à tradição do que aos valores e os princípios que fora dado por Deus na lei de Moisés. E um exemplo que Jesus dá é se referindo ao mandamento com promessa: honra teu pai e tua mãe. Sabe qual era a prática dos fariseus, dos escribas, dos líderes? Esse honrar pai e mãe, que é um mandamento com promessa, tem um lado muito prático. Deus instruía ao povo que eles honrariam seus pais não só com obediência, não só com manifestações de honra, mas com sustento na velhice, que nenhum idoso passasse necessidade porque um filho o deixasse à míngua. Mas sabe o que fizeram os líderes religiosos ao longo do tempo, enxertando
seus interesses na lei, eles passaram a praticar um ato em que, quando eles diziam que suas vidas estavam dedicadas a Deus, ou que uma propriedade sua ou um bem qualquer que tivessem, estavam dedicados a Deus, e nesse caso não era ao Deus espiritual, mas sim ao templo, para uso e fruto dos líderes religiosos, eles com isso se consideravam isentos de cuidar dos seus pais, porque eles agora eram homens dedicados a Deus. Então, eles não tinham como usar dos seus bens, das suas propriedades para sustento dos seus pais, pois eles estavam a serviço de Deus. E quando foi, irmãs, que Deus nos ensinou que seja qual for o ministério que Ele tenha a nos dar, que nós podemos abandonar ao relento o nosso pai, a nossa mãe, os nossos filhos, a nossa família, entendendo que o primeiro ministério que Deus deu ao homem, à mulher, foi a sua família. E quando nós olhamos para os nossos pais com honra, nós olhamos para que eles tenham sustento, garantia de bons tratos, garantia de uma velhice segura e sossegada, com muito amor. Isso é honrar pai e mãe. Agora veja onde chegou o cúmulo desses líderes religiosos. Para não se colocar na condição de serem obrigados a sustentar seus pais, os abandonavam porque eram líderes religiosos. E isso Jesus os confrontou de maneira que eles não tiveram resposta. Jesus aqui mais uma vez usa de autoridade. E o resultado disso é que Jesus virou para eles e disse, capítulo 15, versos 7, 8 e 9. Hipócritas, bem profetizou Isaías sobre vós. Olha Mateus aqui destacando os profetas. Denunciando, este povo me honra com lábios, mas seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, pois ensinam doutrinas que não passam de regras criadas por homens. Isaías está falando aqui aquele povo onde ele profetizava a palavra de Deus, um povo que estava longe de Deus, que cumpria missões, que fazia rituais religiosos, mas o seu coração estava longe de Deus. Ensinavam doutrinas na época de Isaías, mas eram doutrinas que não passavam de regras feitas por homens. E Jesus aqui está lembrando essa profecia de Isaías, que continuava a ser uma realidade naqueles dias. E hoje, irmãs, e hoje, diante de tudo que aprendemos da palavra de Deus, devemos entender que Deus não quer e não se agrada de uma vida sem prática, uma vida sem fundamento, uma vida que não está voltada a fazer a vontade de Deus. Deus não está interessado em cultos vazios, em rituais. Deus está interessado em vidas comprometidas. Os fariseus seguiam a Cristo para se opor a Jesus. Lembrando que Herodes seguiu a Cristo, ou mandou que outros fossem a Cristo para persegui-lo. A multidão seguia a Cristo por sua necessidade. Os discípulos seguiam com Cristo e reconheciam Cristo como Senhor, como Filho de Deus. Mas esses líderes religiosos, com as suas vidas vazias e os seus corações distantes de Deus, não conseguiam ver a Cristo como Filho de Deus e seguiam a Cristo para se oporem a Ele. E, finalmente, o capítulo 15 nos traz um momento muito especial. A mulher cananeia, uma mulher de fé, que segue a Cristo para clamar ao Senhor Jesus pela vida de sua filha.
Aqui nós temos um dos textos bíblicos mais intrigantes, porque Jesus aproveita aquela oportunidade para ensinar àquela multidão. Pois ele já tinha ao redor dele, diz o verso 21, uma grande multidão. Ele estava indo para Tiro e Sidom, que eram cidades gentias. E a multidão continuava a seguir a Cristo. A multidão continuava a ir ao redor de Cristo, juntamente com os seus apóstolos, para ouvir de Cristo, para ver as maravilhas que Cristo realizava. E a partir do verso 22, lemos que uma mulher cananeia, ou seja, uma mulher de Canaã, que não era uma mulher judia, ela passara a seguir a Cristo, mas não apenas seguir, ela gritava e clamava ao Senhor: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Queridas, enquanto os líderes religiosos que conheciam as profecias não conseguiam ver em Cristo o Filho de Deus, uma mulher gentia, estrangeira, que não fora criada nos ensinamentos de Moisés, da palavra de Deus, que não conhecia os ensinamentos dos profetas, essa mulher via em Jesus o Filho de Deus. Eu gostaria muito de estar ali e ver o rosto daqueles líderes religiosos, olhando para aquela mulher que, não conhecendo as profecias que relatavam a vinda de Cristo, podia olhar para Cristo e ver que ali estava o Messias. Filho de Davi é um título que cabia ao Messias. Mas aquela mulher tinha uma súplica, um clamor. A sua filha estava endemoniada. E com certeza ela ouvira falar que ali estava alguém que já libertara mulheres, homens de demônios. E ela clama a Jesus. Mas Jesus não responde de pronto àquela mulher. Jesus aqui usa aquela situação para trazer um ensinamento. E aquela mulher faz parte dessa experiência. Jesus ouve aquele clamor, sim. Era tão alto que os apóstolos, os discípulos diziam: Senhor, despede esta mulher, porque ela está incomodando com estes gritos. Mas aquela mulher não se sentiu intimidada. Aquela mulher continuava atrás de Jesus. Mas Jesus ali olha para a mulher e para aquelas pessoas que o seguiam e diz: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Aqui Jesus usa aquela experiência para ensinar a todos, não só aquela mulher, uma característica do Messias, para fazer com que eles entendessem que ali era o Messias que estava falando. A palavra de Deus diz que, a partir da família de Abraão, que é o povo de Israel, seriam benditas todas as famílias da terra. Estão lembradas desta promessa? O povo de Abraão, que é o povo de Israel, que é o povo judeu, que é o berço do Messias, recebia o Messias. Para aquele povo, em primeiro lugar, viria o Messias. Porque a partir da casa de Israel, a bênção da salvação em Cristo Jesus se estenderia a todo mundo. Mas nós sabemos, e Jesus aqui já sabia sim, que a casa de Israel não o receberia como povo, como nação, como sendo o Messias, o Filho de Deus. Mas ele faz essa ressalva aqui para dar uma lição. E a lição não era necessariamente aquela mulher, mas a todos que ali estavam
ouvindo. E aquela mulher não se intimidou. Diz o texto que ela chegou a ele e o adorou. Ela o reconheceu como filho de Deus. Ela se ajoelhou e disse: socorre-me. E Jesus, mais uma vez, faz uma observação que, à primeira vista, nos espanta, assim. Ele diz: não é bom pegar do pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Essa expressão causa, assim, muito questionamento. E voltamos aqui, mais uma vez, a entender que Jesus estava aproveitando aquele momento para dar uma lição àqueles que o estavam seguindo. Eram da casa de Israel. E ali também haviam gentios que estavam se aproximando de Cristo. E ele queria fazê-los entender que dentro do plano salvador do nosso Deus, havia sim um povo pelo qual Deus se voltou. Um povo que fora criado por Deus para ser o berço do Messias, o povo de Israel. E aqui ele faz menção do amor de Deus ao povo de Israel. E ele faz essa pergunta àquela mulher: como que eu vou tirar as bênçãos do povo de Israel e vou dar aos cachorrinhos, ou seja, aos estrangeiros? O povo de Israel, o povo judeu, eles tinham muito preconceito contra os estrangeiros. Eles chamavam os estrangeiros de cãos. Mas aqui a expressão que Jesus usa não é essa expressão preconceituosa. No original, ele usa a expressão cachorrinhos, que é não a expressão de cão no sentido de desprezado, mas no sentido de cachorrinho, aquele que é colocado no convívio da família, aquele que vive no seio da família, um animal de estimação. Mas sim, Jesus está aqui aproveitando aquele momento para trazer uma lição àquelas pessoas que o cercavam. Mas aí nós vemos a posição daquela mulher. Ela tem para com Jesus uma certeza tamanha que está diante do Filho de Deus, que ela diz: Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. E com essa palavra sábia, de alguém que tem fé, de alguém que sabe que pouco com Jesus é muito, de alguém que sabe que basta um pouquinho da atenção do Mestre, que o amor de Deus é tamanho, que o amor de Jesus é imenso, que só dele olhar em direção àquela mulher, ela seria atingida pelo seu amor, pelo seu cuidado, uma migalha que fosse. E aqui ela demonstra, irmãs, uma fé inabalável. E Jesus, então, depois de ter aquele diálogo realmente intrigante, ele se volta para aquela mulher e diz: ó mulher, grande é a tua fé. Jesus reconhece que aquela mulher, diferente dos fariseus, dos escribas, que eram conhecedores da palavra de Deus, mas não conseguiam ver na pessoa de Cristo Jesus, o Filho de Deus, aquela mulher era uma mulher que tinha tamanha fé, que ao olhar a Cristo, desde o primeiro momento em que ela se encontrou com Cristo, ela clamou com fé, ela adorou com fé, ela respondeu a Cristo com fé. E ela estava ali implorando, nem que fosse por uma migalha, da atenção do Mestre. Irmãs, tire da sua cabeça que o Mestre estava desprezando aquela mulher, que o Mestre estava indiferente às necessidades daquela mulher. Jesus ali estava aproveitando uma oportunidade para dar uma lição
aqueles escribas, aqueles fariseus, aqueles homens, doutores da lei, que conhecedores que eram dos textos proféticos, não conseguiam entender o que Deus queria para a vida do povo de Israel. E por isso o povo de Israel negou-se a reconhecer em Cristo o Filho de Deus. Mas àquela mulher foi dado um grande elogio. Mulher, grande é a sua fé. Jesus aqui faz um reconhecimento e diz: seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante a sua filha foi curada. Lá na sua casa, onde quer que estava aquela filha, ela foi liberta daqueles demônios que atormentavam aquela jovem. Uma mulher de grande fé. A fé, minhas irmãs, não significa que você vai se colocar diante de Jesus com audácia, com soberba. Ter fé, acreditar, é principalmente se colocar diante do Senhor Jesus com humildade, sabendo, eu não mereço, mas nem que seja uma migalha do amor de Cristo, vai fazer diferença em minha vida. Eu não mereço, eu sou uma mulher que não merece ter a atenção do Mestre, mas eu tenho fé de que Ele pode curar, libertar, restabelecer, levantar toda e qualquer situação que eu tenha de necessidade nesta manhã. Eu preciso olhar para Jesus e reconhecer nele o Senhor e receber a bênção que Ele tem para me dar, mediante a minha fé. A história dessa mulher ficou marcada no Evangelho. A história desta mulher marca os nossos dias, em que vivemos tamanha necessidade. Mas Deus está querendo também ver em nós esta grande fé. Porque mediante a nossa fé, a palavra de Deus diz que Ele vai fazer aquilo que, sendo da sua vontade, o nosso coração deseja. Nós estamos necessitadas, nós estamos clamando a Cristo por algo que precisamos, mas o que devemos ter para com Cristo é a atitude que teve esta mulher, uma grande e inabalável fé. E nesta manhã, queridas irmãs, a lição que fica para nós é que o que realmente importa é seguir a Jesus. No Evangelho de João, capítulo 8, verso 12, nós lemos: falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Nós estudamos o capítulo 14 e o capítulo 15 do Evangelho de Mateus, e vimos multidões seguindo a Cristo, grupos seguiram a Cristo, uma mulher seguiu a Cristo e cada um tinha a sua motivação. Mas o que importa é nós, nesta manhã, querida irmã, queridas irmãs, é sabermos o que nos motiva a seguir a Cristo. Herodes queria ir até Jesus para persegui-lo. Nós não vamos perseguir a Cristo. Temos hoje muitas pessoas que perseguem o Evangelho e querem denegrir o Evangelho. Nós não fazemos parte desse grupo. Multidões seguiam a Cristo para que Ele pudesse atender às suas necessidades. E Jesus se compadecia dessas multidões. E curava, e as alimentava. Sim, nós também somos parte de uma multidão que segue a Cristo em busca de provisão, de bênção, de consolo, de cura. Mas nós não somos uma multidão que só segue a Cristo para receber dele esses benefícios. Outro grupo foram até Cristo, os fariseus e os escribas, para se oporem a Cristo. E Cristo, com autoridade, mostrou àquelas pessoas
que eram conhecedoras das palavras proféticas de Isaías e de tantos outros profetas, que eles agora praticavam uma religião vã, vazia de sentido. Nós não fazemos parte deste grupo. Não seguimos a Cristo para nos opormos. E não queremos ser praticantes de uma religião vazia. Queremos ser praticantes da palavra. Mas hoje estamos enfrentando, sim, muitas pessoas, ideologias, grupos que se opõem à nossa fé. E nós precisamos, a exemplo de Cristo, estudando a palavra de Deus, termos autoridade para nos contrapor a essas pessoas que querem desvalorizar a nossa fé e os princípios que pregamos da palavra de Deus. Mas nesta manhã eu gostaria de destacar aquela mulher que seguia a Cristo, porque mesmo sendo uma mulher que não fazia parte do povo de Israel, que não conhecia as profecias, mas por ouvir falar provavelmente dos feitos maravilhosos de Cristo, acreditava que ali estava o Messias, o filho de Davi. Aquela mulher que foi reconhecida por Cristo como dona de uma fé inabalável, uma fé imensurável. Ela não se deteve diante daqueles que queriam que ela parasse de gritar e clamar. Ela não se abalou com aquela atitude, de certa maneira, diferente de Jesus, que entendemos agora estava ali realizando uma experiência, ensinando aquelas pessoas que cercavam ao mestre. E também estava querendo ver naquela mulher a manifestação daquela fé, que ele, conhecendo o seu coração, sabia que ela possuía. Por isso foi intrigante, sim, aquele diálogo. Mas aquela mulher não se abalou. Ela se ajoelhou, ela adorou e ela disse: Senhor, nem que seja um pouco da sua atenção, do seu poder, do seu amor, será suficiente para a cura, a libertação que eu procuro, a bênção que eu procuro. E Jesus reconheceu naquela mulher tamanha fé e fez conforme o seu coração desejava. Nesta manhã, querida irmã, o Senhor Jesus está olhando para você e para mim. E o que Ele está dizendo para nós sobre a nossa fé em meio a tantas dificuldades? Estamos seguindo a Cristo com qual motivação? Claro que queremos cura, queremos provisão, queremos bênção. Mas o exemplo que fica nesta manhã é o exemplo da mulher cananeia. Ela seguiu a Cristo e foi recebida por Cristo com uma grande deferência, uma mulher de grande fé. Que Deus possa olhar para mim e para você nesta manhã, querida irmã, e ver em nós uma fé tamanha que Ele, mediante o seu amor e o seu poder, possa, com base na fé que temos nele, o Filho de Deus, receber a bênção que clamamos e buscamos. Vamos seguir a Cristo, como disse no Evangelho de João o próprio Jesus, e não andaremos em trevas, mas teremos a luz da vida, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que Deus nos abençoe, queridas. Um grande beijo para vocês. O que realmente importa? Seguir a Jesus.